Olá, meu nome é Emília Cerdeira e hoje mais uma aula de produção de texto. Aprendemos em produção de texto tantas maneiras de produzir uma história, não é mesmo, no terceiro ano? Muitas maneiras. Vocês recordam das maneiras que nós estudamos? A primeira dela, nós aprendemos recontando a história. A gente aprendeu fazendo o reconto da história. O reconto da história, só para vocês lembrarem, é quando eu conto a história do meu jeito. Eu leio a história ou eu escuto a história, depois eu sou capaz de reproduzi-la recontando com minhas palavras, né? Ou seja, com suas palavras. Também aprendemos produzir história com elementos. Olha, os elementos. Vocês recordam de alguma história que nos apresentou elementos? Hein? Ah, sim, o dicionário das formas, Emília. Lá nós vimos várias formas, não foi mesmo? Para fazer uma casa, vocês lembram como era feito? Olha, o sorveteiro usava um quadrado e um triângulo para formar uma casinha, e para o sorvete, que ele era sorveteiro, não era? Ele arrumou mais formas geométricas, ó, para formar o sorvete. E as flores do jardim da casa dele? Era representado por triângulos. Então, veja bem, isso formam os elementos. O sorvete, a casa e as flores. Então, olha como que nós aprendemos a produzir uma história diferente, uma história com elementos. Mas não paremos por aí, não. Depois veio a história muda, desordenada. Olha que legal. Vocês estão lembrados? Tem até um dever aí para a gente corrigir semana que vem sobre a história muda, desordenada, desorganizada, né? A professora tem enrolando a língua aí, mas é desordenada. E eu trabalhei com vocês com esses quadros. E a gente foi colocando em ordem. Vocês lembraram? Eram 4 cenas, né? Aí a gente ordenou. A gente fez isso e isso para ordenar a história. O menino plantando, cuidando mais ainda, né? Porque aqui fofa na terra e aqui colocando água. E aqui colhendo. Né? A gente até comentou, quem planta, colhe, não é mesmo? E de uma história desordenada, depois que ela está na sequência lógica, ela vira uma história ordenada. Se eu sou capaz de organizar uma história, de ordená-la, eu sou capaz agora de produzir a minha história. Então, olha outro jeito de montar. História muda, ordenada, não é mesmo? Parou por aí, gente? Não. Emília e terceiro ano não param de jeito nenhum. Não. Hoje nós vamos aprender uma produção de texto com estrutura determinada. O que é isso, Emília? Que expressão difícil, hein? De difícil só tem a expressão terceiro ano. Não é difícil, não. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está uma história com uma estrutura determinada. Vocês têm que observar a ilustração, observar o título aí no caso, porque já tem o título, não é? E ficar bem atentos para o que pede embaixo. Embaixo pede assim: você deve começar a história
escrevendo era uma vez. Olha só, era uma vez. Aí vocês vão imaginar, colocar a criatividade a todo vapor aí. Depois, que vivia. Depois, todos achavam. Até que um dia, então, e assim todos. Mas antes de começar a história, terceiro ano, a gente vai observar a ilustração. O que eu vejo na minha ilustração? Ah, do lado direito eu vejo um príncipe. E ele deve morar nesse castelo roxo. E do lado esquerdo eu vejo uma linda princesa. Ah, ela também deve morar nesse castelo que está atrás dela. Espera aí, mas tem algo que divide esses dois aí. É o rio, olha o rio aí no meio. E observe o que o príncipe tem aos pés dele. Um baú de moedas de tesouro. Então, com esse desenho em mente, eu sou capaz de imaginar a minha história. Cada um vai imaginar uma história linda e vai escrever depois em casa com tempo. E eu trouxe a minha, que eu fiz, para servir de modelo para vocês, tá bom? Tá dando para ver bem, não tá? O título, Era uma vez. Era uma vez 2 castelos separados por um belo rio, que vivia uma princesa do lado esquerdo dele. E do lado direito do rio vivia um garboso príncipe. Todos achavam impossível a relação de amizade entre os dois reinos, pois não havia ali um meio de transporte adequado para isso. Até que um dia o príncipe do castelo vizinho ouviu o canto maravilhoso da princesa que morava no reino do lado de lá. O príncipe apaixonou-se pela voz da doce princesa. Então juntou todo o dinheiro que ganhou de seu pai e comprou, sabe o quê? O príncipe comprou um navio lindo e bem grande. O que o amor faz, não é mesmo? E assim, o príncipe encontrou-se com a sua amada, casou-se com a linda e doce princesa e tiveram 2 lindos príncipezinhos. E assim, todos viveram felizes para sempre. E os 2 reinos estabeleceram relações de amizade. Olha, terceiro ano, que legal, não é? Aqui é a história da Emília. E vocês observaram uma coisa aí nessa construção de texto que foi feita? Eu fui sublinhando de vermelho. Olha, a expressão era uma vez, que vivia, todos achavam. Por que será? Ah, é porque o texto pedia isso, para eu obedecer pedacinho por pedacinho, parte por parte. Não pode sair disso, entendeu? Por isso é que chama história com determinação de estrutura, viu? Olha que legal. Então, vocês em casa vão fazer a sua, para depois a gente ler com a turma, né? No momento da correção, caprichem, explorem bem todas as partes, né? E tem um detalhe, vocês entre uma parte e outra pode colocar a mais, não pode faltar as partes. Eu, por exemplo, coloquei algumas coisas a mais, né? Ou seja, parágrafos a mais, tá? Então não tem problema, quer ver onde, ó? E assim, tá vendo? Isso é coisa minha. E assim o príncipe encontrou-se com a sua amada. Não pediu ir assim, mas incorporar eu posso. Eu não posso é deixar faltar, tá? Então o pedido tá aí. Caprichem, depois vocês vão fazer uma bela ilustração, tá bom? E até a próxima aula. Fiquem com Deus!